Vamos lá, então, mais uma aula, né? E hoje é uma aula muito especial. Nós vamos lembrar um pouquinho da história, da trajetória do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. E a gente sempre pede a Deus que nos acolha nessa tarefa, tanto nós que estamos aqui procurando divulgar da melhor forma, né, essa doutrina e os seus vultos, assim como quem nos acompanha nesses estudos, nessa divulgação. Então, que sejam todos muito bem-vindos a essa aula e que possamos juntos aprender um pouquinho mais, né? Então, vocês fiquem à vontade, pode mandar comentário via chat, aquilo que tiver ao nosso alcance para responder, a gente responde, tá bom? Vamos então lembrar um pouquinho que a nossa casa está na Avenida da Saudade, número 104. Nós temos realizado evangelhos às sextas e aos sábados, às sextas às 20 horas, aos sábados às 15 horas. E a partir da semana que vem, a partir do dia 8, nós voltamos àquela rotina, né? Terça, quinta e, se Deus quiser, a gente vai conseguir também fazer aos sábados. Mais oportunamente a gente vai divulgando aí, de acordo com aquilo que for flexibilizado, a gente vai passando as informações para que vocês estejam conosco. Lembrando sempre que a nossa casa, graças a Deus e a boa vontade de muitos, continua assistindo algumas famílias, doando cestas básicas mensalmente, e essas cestas nós contamos com a colaboração de todos, tá? Então, quem puder, por gentileza, encaminha pra gente, entre em contato, quem não puder levar, a gente vai buscar, enfim, a gente sempre dá um jeitinho, tá certo? E temos também a nossa campanha do Associe-se, né? Como nós já dissemos algumas vezes, os adeptos da nossa doutrina, ou até mesmo as pessoas que queiram se reunir para falar, para refletir acerca dos ensinamentos do nosso Pai, do nosso Criador, então juntam-se em algumas instituições, e essas instituições, elas precisam ser administradas de acordo com as leis vigentes, né? Ou seja, tudo isso para dizer que a gente paga luz, a gente paga água, paga aluguel, e então precisamos sim da colaboração de todos para que as nossas portas permaneçam abertas e a gente possa sim atender quem quer que nos procure. Então, vamos guardando todos esses recadinhos aí no seu devido lugar e vamos com muita serenidade agradecer a Deus por essa valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, né? E é graças a essa espiritualidade que nos acompanha no nosso dia a dia, essa espiritualidade designada para nos fortalecer, para nos inspirar nesta tarefa, é graças a esses irmãos iluminados que nós aqui nos encontramos reunidos, rogando ao nosso Pai que nos envolva na sua infinita sabedoria, para que a gente possa ter a melhor compreensão dessas orientações, para que a gente possa, compreendendo, utilizar de modo a praticar essas orientações no nosso dia a dia. Esse é o meu maior desejo, né? Então, que todos sejamos muito bem-vindos e bem-vindas a esse grupo de estudo. E hoje, como disse no início, nós vamos falar a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, ele fez aniversário no dia 29 de agosto, tá? Que foi um sábado. E eu gostaria de falar para vocês que
o autor que eu busquei para poder falar sobre o Bezerra é o Aquarone. Ele foi divinamente inspirado, eu diria, né? Quando ele iniciou essa sua intenção de trazer para a gente um pouquinho da história do Dr. Bezerra. E tem uma situação muito interessante que acontece com o Aquarone, é que ele estava no início, né, das suas anotações a respeito do Dr. Bezerra, e a filha dele de 9 anos um dia entra lá no escritório onde ele está escrevendo e fala, chama atenção, fala, olha, tem um senhor na sala que está chamando por você, né, que quer falar com você. E aí ele vai até a sala, chega lá, não encontra ninguém, né? Aí fala, vai ver que ele já foi embora, volta pro escritório e a menina volta junto com ele. Aí quando ele senta-se, né, a escrivaninha, a menina olha o retrato do Dr. Bezerra sobre a mesa dele e diz assim, foi esse senhor que veio atrás de você agora há pouco para procurá-lo. Então ele tem essa aparição do Dr. Bezerra como uma confirmação para que ele perseverasse nessa tarefa que ele abraçou de trazer essa história tão bonita desse vulto muito importante do Espiritismo, principalmente para nós brasileiros, né? A gente sabe que Deus ele é tão misericordioso que ele está sempre nos enviando um mensageiro, né? Alguém que possa nos orientar ou fortalecer a nossa vontade para que a gente persevere nesse encontro conosco, né? E quando a gente persevera nesse encontro conosco, a gente vai se afinando cada vez mais com o nosso Criador. E o Dr. Bezerra, eu diria que assim como tantos outros, foi divinamente enviado pelo nosso Pai, né? E a gente sabe também que existem aqueles que já trazem na sua bagagem reencarnatória condição para ocupar ou realizar determinadas tarefas, funções, missões, né? Muita gente chama de missão. Eu, particularmente, eu não entendo muito a diferença entre missão e tarefa. De qualquer forma, todos nós somos muito importantes nesse contexto da responsabilidade de cada um, né? Quando nós reencarnamos, nós temos um compromisso conosco e com a sociedade onde a gente se movimenta, onde a gente atua. E aí Deus, que sabe das nossas limitações, né? Ele então está sempre colaborando com a gente, enviando mensageiros que possam nos auxiliar nessa compreensão e assim a gente poder realizar melhor as nossas tarefas, né? E nós podemos citar como grandes enviados, né? O nosso Mestre Jesus, o próprio Allan Kardec, guardadas as devidas proporções, né? O Chico Xavier, o Divaldo, a Irmã Dulce, a Madre Teresa, quer dizer, são pessoas que, o Gandhi, são pessoas que estão sempre assim, sinalizando uma possibilidade de melhoria e de aprimoramento nosso, né? Através dos seus exemplos, quando se movimentam na sociedade. Bom, vamos começar então a falar do Bezerra. Ele, então, nasceu, como eu disse, no dia 29 de agosto de 1831. Ele foi o último filho do casal Antônio e Fabiana Bezerra. Ele nasceu em tempos muito difíceis para a família, porque o que acontece? O que acontecia, né? O seu Antônio e a dona Fabiana, eles eram muito caridosos, muito generosos, assim, não tinham noção muito de administração, eles eram abastados, mas acabou que de tanta generosidade, né? Ou seja, quem quer que os procurasse, eles disponibilizavam o que eles tinham. Isso aconteceu que as pessoas levavam, não pagavam, eles não cobravam por saber das dificuldades, enfim, assim eles foram ficando também praticamente sem recursos, né?
e vivia sob a proteção deles. A família era grande e tinha também os agregados, as pessoas que eles abraçavam as causas, enfim, né? Eram pessoas muito generosas, né? E o Bezerra de Menezes, ele foi matriculado numa escola pública aos 7 anos, né? E com 10 meses de frequência na escola, ele já sabia ler, já sabia escrever, já fazia a conta, né? E por questões políticas, nessa época ele nasceu lá no Ceará, né? Rio Grande, esqueci o nome da cidade que ele nasceu. É Rio Grande. Eu anotei aqui em algum lugar, viu, gente? Riacho do Sangue. No Riacho do Sangue, no Ceará, né? E aí eles, por questões políticas, a família emigra para o Rio Grande do Norte, e o Bezerra de Menezes é matriculado numa aula pública de latinidade que era dirigida por padres jesuítas. Eu faço aqui uma observação porque eu percebo que as pessoas, né, esses enviados aí, normalmente eles passam por essas contribuições, né, de religiosidade. Então ele passa pelo catolicismo, né, são padres jesuítas que o ensinam, assim como também eu me lembro que o Allan Kardec, embora a família fosse assim muito tranquila com relação à religiosidade, mas ele passa por experiências, né, em religiões até que ele efetivamente comece a fazer essas indagações. Porque é o tal negócio, gente, não dá pra gente criticar ou pra gente abraçar uma causa sem conhecimento, né? Então, conhecimento é tudo. Bom, voltemos ao Dr. Bezerra. Eu sei que quando ele estava lá com os padres jesuítas, ele em 2 anos, tamanha foi a facilidade dele em aprender, né? Em assimilar o latim, ele acaba já substituindo em alguns momentos, ele até substitui o professor. Quando a família consegue, a política já estava mais ou menos sob controle, a família consegue voltar para o Ceará e o Bezerra de Menezes ele é matriculado no liceu, que era uma escola dirigida por um de seus irmãos, o irmão mais velho, inclusive. E lá ele fica por 4 anos, né? Bom, já na adolescência, diria, ele confessa ao pai que gostaria de ser médico, né? E o pai, então, fala, né, essa vontade do Bezerra aos familiares, declara essa vontade também aos familiares. Eu sei que todo mundo faz tipo um rateio, né? Todos se cotizam, conseguem arrumar 400 mil réis e mandam o Bezerra para o Rio de Janeiro, onde lá ele permanece no decorrer da sua trajetória. E nesse período, né, enquanto ele estava lá, porque 400 mil réis era um dinheirinho razoável para você chegar e depois se virar, né? É mais ou menos isso que aconteceu. Então, o que o Bezerra fazia? Ele estudava noite e dia, ele não saía das bibliotecas, ele não comprava livros, porque ele não tinha dinheiro para tanto. Ele também não quis morar em república, o que foi muito bom, porque ele, dedicando-se aos estudos, ele também dava aula de matemática para quem tivesse necessidade, entendeu? E assim ele ia ganhando um dinheirinho e conseguiu sobreviver no decorrer dos seus estudos, né? Ele era também muito amigo, admirado por todos, tinha uma grande força de vontade, né? Bom, enfim, ele era o cara. Aos 25 anos, então, ele se forma, tá? Em 1856. Ele até tem um consultório e a sua clientela, na sua maioria, eram parentes que não pagavam. Aí, mais uma vez, olha ele com dificuldade aí financeira, né? Eram parentes, amigos, eles não pagavam. E um dia, um amigo
o consulta para que ele fosse médico do exército, para trabalhar como cirurgião tenente. Aí a coisa começa a melhorar um pouquinho e ele continua com o consultório, tá? Em 1858 ele faz o seu primeiro casamento com Maria Cândida de Lacerda, né? Ele, em 1860, ele já tinha uma posição social invejado. O Partido Liberal da época já estava de olho nele, né, pela sua projeção social, era uma personalidade, né? E a esposa, então, resolve incentivá-lo para que ele caia aí no mundo da política, né? E é onde, com ele abraçando essa nova possibilidade, ele tem de deixar o exército, porque ele não podia, naquela época, não podia ser do exército e dedicar-se à política também, tá? Em 1863, ele tem, assim, uma grande tristeza, que foi a morte da esposa dele, e ela deixa 2 filhos pequenos. Porém, embora toda a tristeza dele, ele não abandona a política, né? Ele já era um espiritualista, eu diria, por vocação, né? Quando a gente fala assim em espiritualista, é uma pessoa que acredita que a sua alma, né, precisa ser alimentada, para que a gente não sucumba diante das dificuldades. E nessa ocasião, o Bezerra então se debruça sobre a Bíblia. Ele fica assim muito voltado às questões bíblicas, da Bíblia, né? Ele passa a estudar efetivamente a Bíblia, procurando consolo, né? Por conta da perda da esposa. Isso foi em 1863. Em 1869, falece o Allan Kardec. E aqui no Brasil, a homeopatia ela encontrava um ambiente favorável para ser amplamente difundida. E como é que essa homeopatia acontecia? Eram médiums, né, estudiosos das ciências, das ervas e tal, mas na sua maioria médiums que receitavam como é que a gente fala? Por inspiração. Eles faziam essas receitas homeopáticas e aqui a coisa estava bem difundida, né? E aí o que acontece? Existia também os adeptos da nova doutrina, né? Porque os homeopatas, eles eram estudiosos da doutrina codificada por Kardec, a doutrina dos espíritos. E eles então entendem nessa época que eles deveriam criar centros, agremiações, lugares onde eles pudessem efetivamente se reunir, difundir a doutrina, né? E criar parâmetros, né, para funcionamento dos preceitos estabelecidos na codificação de Kardec, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, enfim. Então, eles fundaram nessa época o grupo Confúcios, nada a ver com o filósofo chinês, tá, gente? Era um espírito esclarecido que aparecia constantemente aos médiuns durante trabalhos realizados na casa do Dr. Sequeira Dias, que era um homeopata, tá? Na organização desse grupo ingressaram homeopatas de relevante notabilidade, né? Eles eram cientistas, então Silva Neto, Joaquim Travassos, Bittencourt Sampaio, são nomes que a gente vai encontrar na história do Brasil, na história política, social do Brasil, eles têm um destaque, tá? Como agora a gente tem o Google, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Então fica aí a dica, né? Silva Neto, Joaquim Travassos e Bittencourt Sampaio.
E a palavra de ordem desse grupo de estudos que foi formado era: fora da caridade não pode haver salvação, né? E uma das caridades que eles encontraram foi o tratamento pela homeopatia, que era totalmente gratuito. E eles mesmo se cotizavam, né? Porque o grupo precisava ter as traduções das obras do Kardec para continuar se movimentando baseado naqueles parâmetros estabelecidos no livro da codificação. Aí tem o espírita Joaquim Travassos, foi quem presenteou o Bezerra de Menezes com o livro dos Espíritos. E tem aqui até no livro, uma fala do Bezerra, né? Que ele disse assim, que quando ele recebeu o livro, ele lia, mas ele não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no livro dos Espíritos, né? Então, veja, são aqueles espíritos preparados, né, para uma determinada tarefa e que efetivamente perseveram, né, para que essa tarefa seja realizada. E aí, com essa observação, né, como ele já... Para ele era como se ele já tivesse lido aquilo há muito tempo. Esse grupo, primeiro grupo que foi fundado, Confúcios, ele teve uma duração de 3 anos. Bem, o Bezerra leu o livro, né? Mas não teve qualquer contato, né? Mas a gente sabe que o cientista, o cara que é curioso, ele permanece ali de orelha em pé, né? Como a gente costuma dizer. Fica atento a todos os movimentos que venham na direção para que ele tenha uma melhor compreensão daquilo que estava acontecendo. E aí a gente lembra Kardec, né? Que ouviu falar das mesas girantes, que começou a observar, que começou a fazer, né? A escrever coisas, fazendo indagações, e aí ele procura, né, pessoas que possam orientá-lo nessa tarefa de codificar a doutrina dos espíritos. Bem, o Dr. Bezerra, então, em 1864, ele é reeleito vereador e nessa época ele casa com Cândida Augusta de Lacerda Machado e tem 7 filhos, que era a irmã por parte de mãe da primeira esposa, da esposa que desencarnou em 1863. Em 1867, ou melhor, em 63. Em 1867, ele foi eleito deputado-geral pelo Partido Liberal e foi um tempo de muito tumulto na política nacional, levando o governo a dissolver Câmara, e aí o Partido Liberal, ele cai, né? Por 10 anos, ele sai do cenário político. Durante esse período, o Bezerra não abandonou as lutas. Tanto nos comícios como no jornal A Reforma, ele continuava a denunciar as injustiças sociais cometidas em detrimento do sofrimento do povo. Então, isso foi em 1867. Em 1878, a Câmara é reconstituída e novamente ele é eleito deputado. Ele ocupa o cargo até 1880, época em que ele foi designado presidente da Câmara Municipal e líder do seu partido. Olha que beleza! O cara era porreta, né? Ele, homem de caráter ilibado, não compactuaria com o chamado comportamento adequado dos políticos, e aqui a gente coloca entre aspas, né? Porque não compactuar com aquele comportamento que está enraizado em alguns políticos, por isso que a gente pôs entre aspas, né? E por esta época, ele se dedicava ao estudo do espiritismo. Então, olha, de quando ele teve o primeiro contato com o livro dos espíritos, aí tudo que vai acontecendo na vida dele, socialmente falando, profissionalmente também, mas ele continua ali atento, que é aquilo que eu falei, né, de orelha em pé. Continua estudando,
A doutrina, por sua vez, também foi se espalhando pelo país, mas infelizmente de maneira deturpada, porque haviam aqueles que consideravam como seita, como religião, outra era ciência, e assim havia uma limitação no que se refere à organização dos núcleos, né, efetivamente. Em 1876, a primeira sociedade kardecista, denominada Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, né? O chefe dessa sociedade foi o Bittencourt Sampaio, tudo no Rio de Janeiro, viu, gente? Ele era médium receitista. Médium receitista é aquele que eu falei, que é homeopata e que faz as receitas por inspiração, tá? E um dos adeptos era Antônio Luiz Saião e o outro Augusto Elias da Silva, fundador do órgão chamado O Reformador. Então, assim, havia um centro espírita, um centro de estudos, né, digamos, comandado por pessoas de destaque na sociedade, tá? Esse Augusto Elias da Silva, ele foi fundador do Reformador, que era tipo um folhetim, um boletim, não sei, acho que é folhetim que era o nome, né? E foi o primeiro editado, o primeiro número foi editado, o primeiro número começou a procurar colaboração, o Augusto Elias da Silva, tá? O ambiente era de adversidade, mas assim, politicamente, como o Dr. Bezerra, ele tinha uma notoriedade política, né? Porque embora o partido tenha tido uma queda, ele continua lá na sua batalha pela igualdade, falando em nome dos pobres, enfim. Então é claro, né, que esse pessoal que também tem esse mesmo interesse, né? Eles procuram o Dr. Bezerra. Por quê? Porque o Dr. Bezerra, ele tinha uma eloquência, um poder de argumentação muito grande. Ele estava sempre dos palanques falando, né? E todo mundo conhecia esse lado do Dr. Bezerra. E é onde o fundador do núcleo vai procurá-lo pedindo ajuda para que ele pudesse auxiliá-los no revide das provocações que eles recebiam, né? Eles não se sentiam capacitados para poder justificar de maneira que houvesse uma parada, né? Um pouco mais de respeito. Veja bem, a doutrina, na verdade, nessa época, cada um pensando de uma maneira, cada um querendo a razão para si. Então estava tudo mesmo muito bagunçado. E vão atrás do Dr. Bezerra pelo seu próprio comportamento. A maneira como ele se movimenta na sociedade chamou a atenção desses estudiosos, tá? E em 1883, haviam núcleos espíritas espalhados pelo Rio de Janeiro todo, cada qual com um propósito, com uma linguagem. Olha, foi difícil estabelecer uma linha de conduta, né? E nesta época, temendo a anarquia que resulta, né? Alguns dirigentes da doutrina houveram por bem que esta desunião não poderia continuar e fundaram a Federação Espírita Brasileira com o único objetivo de fazer com que os núcleos existentes falassem a mesma língua, né? Compactuassem os mesmos propósitos. E aí vem o Dr. Bezerra, né, que já era um estudioso, ele foi convidado a ocupar vários cargos dentro da Federação Espírita Brasileira. Porém, ele sempre colaborou, mas nunca permitiu que o seu nome estivesse entre os fundadores e não aceitou nenhum cargo, mas colaborou. Muitos foram através de conferência pública, divulgadores da doutrina, mas ninguém se compara à perspicácia e eloquência do Dr. Bezerra de Menezes.
Em 1886, no dia 16 de agosto, acontece um fato que é memorável. É o dia em que o Dr. Bezerra se declara espírita, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa mais, uma fala dele aqui. Olha, um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade enchia a sala de honra da Guarda Velha para ouvir em silêncio, emocionado e atônito, a palavra de ouro do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o qual proclamava aos 4 ventos a sua adesão ao espiritismo. Gente, que coragem, hein? Vamos combinar. E quando, em 1886, hein? Ele estudou muito, tá? A grande preocupação na época era encontrar uma maneira de divulgar a doutrina de modo que aquela riqueza dos seus ensinamentos não se perdesse, né? Manter a essência, né? E era essa a preocupação dele. Bom, aconteceu então, ele resolveu escrever uma série de artigos no jornal O País, publicado por Quintino Bocaiúva, sob o título Espiritismo, Estudos Filosóficos. E, sendo que essas publicações eram feitas aos domingos, e ele não usava o nome de Bezerra de Menezes, o pseudônimo era Max. Quintino, de tanto ler os artigos de simpatizante, também passou a ser adepto em pouco tempo, né? E durante 5 anos, os artigos do Dr. Bezerra fizeram o que o Kardec talvez não tivesse tido tempo em fazer, né? O Kardec codificou as obras numa linguagem científica e o Bezerra nos leva a refletir sobre os nossos comportamentos, sobre a verdadeira fé, o verdadeiro desprendimento das coisas do mundo, através de uma linguagem simples e principalmente repleta de emoção. Nos faz sentir a essência da doutrina. Esses artigos são considerados como uma Bíblia. Em qualquer época, a gente pode consultar que eles serão sempre atuais. O Bezerra fala ao coração. Eu fiz uma separação aqui, assim, pois é. O Bezerra, ele, em 1888, ele teve também uma grande dor, que foi o desencarne de 2 filhos, tá? No mesmo ano. Seu espírito reagiu e, como um lutador, né, desafiando a dor, ele abraça a campanha que ele se dedicou de divulgar a doutrina. E nesse mesmo ano, em 1888, ele publica um romance intitulado A Casa Mal Assombrada, cujo êxito lhe assegurou a projeção de um verdadeiro beletrista, caso se tivesse dedicado inteiramente às letras, né? Quer dizer, ele foi considerado um super escritor aí de romance. Vamos lá. Em janeiro de 1889, o espírito de Antônio Carlos de Mendonça Furtado de Menezes anunciou na Fraternidade, tá, que Kardec viria fazer uma análise da marcha da doutrina no Rio de Janeiro, dirigindo-se a todos os espíritas. Estas instruções foram publicadas pela própria Fraternidade. O Bezerra, animado pela leitura das instruções, começou a trabalhar naquilo que ele mais desejava, a união integral da família espírita, fundou o centro e, na primeira comunicação em nome do novo centro, Bezerra declara, página, ele declara, tá? Permita Deus que os espíritas a quem falo,
que os homens a quem foi dada a graça de conhecerem em espírito e verdade a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, tenham a boa vontade de me compreender, a boa vontade de ver nas minhas palavras unicamente o interesse do amor que lhes consagro. Tá? Tem aqui a fala do Kardec em sua comunicação, né? Ele diz o seguinte, uma das coisas, né? Para a propaganda, isso é Kardec falando, tá? Para a propaganda, precisamos dos elementos constitutivos dela. Onde a escola de médiuns, né? E realmente Bezerra, apreensivo ao ouvir essa indagação de Kardec, nessa pergunta de Kardec, ele percebe que realmente não há uma escola, embora já tivesse o livro dos médiuns sido publicado há muito tempo, tá? Em 1889, proclamada a República, o povo agitado discutindo nas ruas os novos rumos do país e o Bezerra de Menezes cada vez mais envolvido em seus propósitos de unificação e trabalho em prol da doutrina espírita. Isso é a secura, viu, gente, do tempo. Em dezembro desse mesmo ano, ele começou a sentir o peso de seus abusos, em dezembro de 1889. Mas nem assim ele deu trégua ao seu organismo e incansavelmente permaneceu na luta para ver os objetivos atingidos, ou seja, a união, né, dos espíritas. Tem aqui não, isso aqui eu vejo depois. Bem, mas a gente sabe que essa luta pela união é algo muito ingrato. E se a gente não tiver, não perseverar, né, a gente também acaba ficando ou dividido ou abandona a luta e deixa cada um fazer do jeito que bem entender, né? Embora os objetivos não foram conhecidos de Bezerra ainda encarnado, né? Mas ele não desiste. Novos desentendimentos surgiram na fraternidade e uma facção de adeptos espíritas liderados por Frederico Júnior abandonam a fraternidade e aliam-se a outra fraternidade, né? O Bezerra não combatia ninguém, só queria a união e essas atitudes apenas serviam para enfraquecer o movimento espírita, né? O governo, por sua vez, também sancionava um código penal onde restringia a atuação dos centros, né? Porque eles ignoravam os verdadeiros propósitos da doutrina e eles confundiam tudo, né? Chamava de magia negra ou branca ou baixo espiritismo, aonde na verdade a intenção era que prevalecesse os ensinamentos morais, né? Tá muito diferente do que a gente vê hoje? Não, né? Claro que não, né? Os centros fecharam as portas e alguns se reuniam às escondidas. Em 1894, já um ambiente um pouco mais favorável, ele reinicia a luta em prol da união da família e o reformador volta a circular. A federação é restaurada, tá? Embora as controvérsias, né? A doutrina continua de maneira acirrada entre os cientistas, né? O estudo dos cientistas, todos debruçados sobre essa codificação e procurando nesses estudos estabelecer os parâmetros, as normas para funcionamento das casas, né? Bom, deixa eu ver o que é legal a gente falar aqui. Muitos foram os pedidos para que o Bezerra aceitasse ter um cargo mais
participativo, né, nesse grupo. Bezerra de Menezes, ele pede um tempo, né, diante de tantas apelações, para que ele se envolva, para que ele assuma determinados cargos, enfim. Ele pede um tempo e, em sessão no Grupo Ismael, suplica ao plano espiritual que o aconselhe. O médium Frederico, inspirado pelo mentor de Bezerra, que é Santo Agostinho, aconselha-o a aceitar o convite e promete ampará-lo em mais esta missão. E foi assim que, de 1895 a 1900, o Bezerra dedica-se à sua verdadeira profissão, médico dos pobres. Apesar de estar velho e pobre, mas sentia-se forte e saudável. Ele foi, então, presidente na federação e auxiliou quantos o procuravam. Ele despojava-se das suas posses sem questionamentos. E aí a gente tem algumas histórias, né, dessa atitude despojada do Bezerra, né? Ele tinha lá no fundo da farmácia Cordeiro um consultório onde ele atendia pobres e ricos. Os pobres, em sua maioria, né, nada podiam lhe dar. E os ricos davam aquilo que eles queriam, porque ele também não cobrava, né? Um dia o senhor o procura com o filho desnutrido, o Bezerra receita os remédios, aí a esposa fala, mas a gente não tem dinheiro para comprar esses remédios, e ele então dá o anel de formatura para que eles pudessem comprar alimentos e remédios, né? E tem uma outra situação também, sua família passava por privações porque ele não cobrava, né? Ele era procurado por todo o Rio de Janeiro, ricos e pobres. Sua esposa, então, vai falar com o proprietário da farmácia, o senhor José Guilherme Cordeiro, que também era amigo da família, e decidem que cobrariam uma taxa mínima referente às consultas, apenas de quem pudesse pagar. Aí o Bezerra, temendo desviar o dinheiro das consultas para favorecer aos pacientes mais pobres, pede ao amigo que leve o dinheiro diretamente à sua esposa. Olha como ele é danado. É bem isso, né? Porque a esposa normalmente fica mais atenta, né? Atenta por quê? Porque se 2 faleceram, havia lá 5 filhos, né? Que precisavam ser cuidados, enfim. Bom, enfim. Ele mesmo teve essa consciência e pediu para que não entregasse nenhum dinheiro para ele, porque ele com certeza ia dar para os pobres, né? Nos primeiros dias de 1900, no janeiro, né, de um novo século, o Bezerra de Menezes foi acometido por congestão cerebral. E durante 3 meses, o médico dos pobres padeceu em seu humilde leito. Ao lado desse leito, permanecia uma cadeira a visitas. E saibam, pasmem, eram muitas as visitas. Ele não falava, nem se mexia, né? Apenas um de cada vez entrava no quarto. Sentavam-se e ficavam por minutos a contemplar aquele olhar de bondade, que de forma mágica transmitia toda a sua vontade de minimizar os sofrimentos de quem quer que o procurasse. Com o olhar, hein? Olha o convite que a gente está tendo agora, né? De aprender a falar com o olhar, e Bezerra, já nos seus últimos momentos como encarnado, ele fazia isso brilhantemente, porque era um olhar carregado de amor, de benevolência. Sabiam das dificuldades que a família enfrentava e, discretamente, alguns dos visitantes deixavam embaixo do travesseiro do doutor cédulas, níqueis, né? E no dia 11 de abril de 1900, às 11h30, desencarna o Bezerra de Menezes. Eu fiz uma anotação aqui da página 146. Eu quero só ver se dá pra gente encerrar assim. 146. Aqui, ó. Eram os pobres, os humildes e necessitados no anonimato da sua condição,
que lhe iam render o tributo da saudade e do reconhecimento, conquistados a golpes de bondade e cujos soluços e lamentações se confundiam com os da pobre família desolada, né? Ele foi uma solenidade, as homenagens, e ele foi feita uma incessante romaria diante do... Peraí. Oh, Jesus Christ, eu não tô vendo aqui aonde é que foi feita... Como é que a gente fala? O velório. O velório. Mas, enfim, independentemente do local, a observação que o autor do livro, né, o Aquarone, faz é que foi feita uma verdadeira romaria e todos muito desolados. Então, no final das contas, como ele diz aqui, né, as lamentações se confundiam com os da pobre família desolada. Então, de alguma maneira, o Dr. Bezerra conseguiu incutir em nós, né, seus ouvintes, aqueles que que têm essa convicção da presença do Dr. Bezerra entre nós, né? Ele traz esse sentimento de união muito enraizado em nós, né? Esse sentimento de união da humanidade. A gente sabe que nós viemos assim em núcleos, né? Para dentro desses núcleos a gente conseguir desenvolver tudo que a gente precisa desenvolver para no momento do nosso preparo e entendimento a gente poder abraçar a humanidade e nos comportarmos como verdadeiros irmãos, né? No que se refere à solidariedade, enfim. Então que a gente possa aproveitar essa contribuição dos exemplos do Dr. Bezerra de Menezes, né? Não nos desolarmos diante das aflições e das dificuldades que faz parte da vida de cada um de nós. Mas quando abraçarmos um propósito, o propósito do bem, que nós o façamos de maneira genuína, que a gente possa perseverar, assim como nos indica também esse médico dos pobres, né? Esse espírito maravilhoso, Dr. Bezerra. Nós temos notícias também, não sei se ainda isso ainda faz parte, né, da nossa realidade, dos espíritas, eu digo, né, é que o Dr. Bezerra, ele foi convidado a ir para outros mundos, né, outras moradas, enfim, mas ele está aqui com a gente, cuidando da gente. Então, é por isso que eu digo para minha mãe, né? Eu falo, olha, eu tô pendurada, eu vivo pendurada nas barbas do Dr. Bezerra. E graças à misericórdia de Deus, eu sempre fui atendida, né? De uma maneira ou de outra. Não necessariamente como eu gostaria, mas o atendimento, a presença dele é sempre muito forte na nossa vida, porque ele está aqui, querendo exatamente que a gente permaneça nessa intenção de nos unirmos, de nos tratarmos como irmãos e de principalmente podermos nos solidarizar com as dificuldades de cada um e assim contribuirmos para minimizar o sofrimento daqueles que conosco caminham. Então vamos agradecer ao nosso Pai por essa valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Vamos agradecendo a espiritualidade inspiradora que nos manteve firmes no propósito do aprendizado e vamos pedir, porque somos pedintes, somos frágeis, necessitados. Vamos rogar ao nosso Pai que a sua infinita misericórdia e piedade seja derramada sobre todos nós, que possamos contar com a benevolente presença do Dr. Bezerra de Menezes, auxiliando os cientistas, os profissionais da saúde, nessa grande tarefa de transformação planetária. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos e muito, muito obrigada.